Vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Mais um evento nosso do Revisando. Hoje a parte de Direito Penal com a professora Karine, trazendo mais algumas dicas, mais algumas orientações para vocês, né? Que a prova, afinal, a prova está chegando. A gente está aí com mais 2 semanas, e você sabe que nessas 2 semanas finais, a gente vai trabalhar a ideia da mega revisão. Então, você que não está inscrito ainda na mega revisão, não perca essa oportunidade, não perca a chance onde os professores vão tentar atacar aqueles pontos principais, aquilo que a gente acredita que possa ser alvo da tua prova. Eu falo, não é hora de a gente aprender, né? Então, vamos dar uma retocada, vamos dar uma revisada, uma relembrada em alguns assuntos que podem garantir mais uma questão ou outra para vocês, ok? Eu falo que não é hora para aprender, óbvio, né? Sempre é hora para aprender, tá? Mas a gente não quer criar aquela pressão no aluno de começar a ver coisa nova, coisa maluca, coisa doida, né? Não, amigão, nós já tivemos aí uma boa preparação ao longo do tempo, onde a nossa ideia agora é, né, justamente relembrar alguns assuntos, tá? Outro detalhe interessante, nós temos um simulado, sem ser esse sábado agora, o próximo, dia 25, e esse simulado, ele tem a diferença que vão ser questões inéditas, tá? Então, até acho que foi o Igor que perguntou, né? Realmente criado pelos nossos professores aqui do grupo, tá? Os nossos professores é que vão trabalhar, criar essas questões e vão apresentar para vocês, né? Então, dentro do que a gente acredita que possa cair na tua prova. E estamos só amarrando, fechando mais 2 detalhezinhos que vão ser bem legais, bem legais. Para quem participa do grupo lá, né, já vai ganhar em primeira mão, que a gente quer fazer uma correção da prova, né, um pós-prova e tudo uma orientação com relação a possíveis recursos, ok? Então, mas para isso a gente vai organizar bonitinho, a gente vai precisar da colaboração de vocês, alunos, porque a hora que terminar a prova, tu vai pegar, tu vai escanear, vai mandar para nós, para a gente poder ter acesso a esse material, né? E dentro de uma agilidade, a gente já vai lançar aí já aos comentários, ok? Porque a gente sabe que esperar publicar a prova, né? Bem que a federal é rápida, nesse ponto, tá? Mas a gente quer ganhar tempo, a gente quer tranquilizar o aluno. Então já vamos né, de primeira mão, já largar para vocês alguns comentários, algumas situações de possíveis recursos. É claro que o recurso é só depois que sai o gabarito, não tem como questionar antes, né? Mas tem questão que está mal formulada, que a gente sabe, ó, essa vai dar zica, essa vai dar encrenca, né? De acordo com o que a banca responder, vamos por aqui que dá para reclamar, dá para a gente questionar. Perfeito? Então, né? Isso é para fortalecer o nosso grupo, isso é para orientar os alunos, né? Ajudar ao máximo. E tem outras surpresinhas que a gente vai ao longo aí da mega revisão e soltando para vocês. Perfeito? Bom, né? Falei para dar tempo do pessoal ir entrando mais, né? Já estamos com 10 colegas. A princípio faltam 6, vou ver quem faltou, vou fazer a chamada para cada um, mas já vou passando o comando para a professora. Professora, é com você. Vai, comando o pessoal aí. Muito obrigada, professor Márcio. Boa noite, meus amores. Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a professora Karine Ramos, sou professora de Direito Penal aqui no Revisando. E na aula de hoje nós vamos trabalhar concurso de pessoas, um tema um pouco nebuloso para alguns alunos, porque é cobrado expressamente no seu edital concurso de pessoas e é cobrado muita teoria, muita doutrina e jurisprudência. Por quê? No Código Penal, você já sabe que concurso de pessoas está ali previsto no artigo 29, 30 e 31. Porém, é cobrado muito além disso, apenas a letra de lei, nessa questão de concurso de pessoas. Então, hoje nós vamos trabalhar, eu vou partir do pressuposto que você já tenha uma ideia, mas eu preciso, antes de iniciar a bateria de questões que eu trouxe para a gente corrigir, para a gente fixar bem esse assunto, eu trouxe alguns conceitos que são muito importantes para você sedimentar agora, relembrar,
para quem já sabe. Para quem não sabe, ainda dá tempo de você anotar, pegar esse material e fazer o seu post-it correndo para você não perder. Eu vou te explicar como que é cobrado, vou te dar os exemplos de como é sempre cobrado nas provas, tá? Eu vou compartilhar o material, nosso quadro de aula, e nós vamos começar a trabalhar concurso de pessoas, tá bom? Já de antemão, eu quero dizer para vocês que qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Podem mandar aí no chat, pode mandar por áudio, e também o meu WhatsApp lá no grupo para você me mandar qualquer dúvida, qualquer horário, eu estou disponível para tirar suas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Iniciando, o que é concurso de pessoas? Eu tenho uma pluralidade de pessoas concorrendo para um crime, né? E os requisitos para o concurso, além de mais de 2 pessoas, já tem o plural, tá? A relevância causal e jurídica das condutas, ou seja, o agente, para praticar o crime, ele tem que contribuir para o resultado. Ou seja, se eu não fizer nada, se eu não contribuir, eu não vou ser criminalizado por nada. É necessária identidade da infração penal, ou seja, todo mundo vai responder pelo mesmo crime. E o liame, vínculo subjetivo, é isso aqui que paira muita dúvida na cabeça dos candidatos, mas é muito simples. O que é liame? É o vínculo, é o nexo, é a ligação. E o que é subjetivo? O que é esse liame subjetivo? Nada mais é do que o elemento subjetivo dolo, é a vontade. Então, isso tem que ser conscientemente, expressamente externalizado, correto? Entre os agentes, é necessário haver essa união de vontades. Certo? Mas é necessário acordo prévio, é o que sempre cai na sua prova, tá? Prova de Polícia Civil sempre pergunta: precisa de um ajuste prévio? Precisa ou não precisa? Você vai colocar que não precisa, tá? Já está aqui nas questões, nós vamos, eu vou te provar isso, tá? Nas questões da polícia, como repete. Tá bom, Karine? Então, qual que é a teoria adotada para a gente analisar o concurso de pessoas no Código Penal? O artigo 29 do Código Penal diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominado, na medida da sua culpabilidade. E é adotada pelo Código Penal a teoria monista, unitária ou igualitária. Gente, está muito comum os examinadores trocarem, colocarem um nome de teoria e colocam o sinônimo. Então, você precisa saber os 3 nomes. Eu estou trazendo para você os 3 nomes porque é importante você saber, tá? Então, ele pode vir e perguntar: qual que é a teoria aplicada para o tempo do crime, para o lugar do crime, para concurso de pessoas? E colocar lá, teoria igualitária. E você, poxa, não faz ideia. Então, agora você relembre que seja monista, unitário ou igualitário. Então, vamos agora interpretar aqui quem, de qualquer modo, concorre para o crime. Eu quero que você imagine 10 pessoas praticando um homicídio, a mesma infração, tá? Homicídio, artigo 121 do Código Penal, reclusão de 6 a 20 anos. Ok. Então, essas 10 pessoas vão concorrer para o crime de homicídio. Um vai puxar o gatilho, o outro vai emprestar a arma do crime, o outro vai ficar de campana, tá? De olheiro, é aquele famoso olheiro para vigiar. O outro vai amarrar a vítima, o outro antes vai encontrar com essa vítima e vai reduzir a impossibilidade dela de resistência, vai dar uma droga para ela, uma boa noite, Cinderela. O outro vai trabalhar para que esse homicídio seja possível. Ele vai destrancar o portão da casa ou a senha lá eletrônica para entrar na casa. Tem um outro que vai participar sabendo o horário que a vítima está saindo do trabalho, indo para casa, para poder entender que são várias pessoas, todas praticando um único crime. Só que como é que vai acontecer na hora do processo? Essas 10 pessoas, 10 criminosos, cometeram homicídio. A polícia chegou, tá? Aí ocorreu o flagrante delito e foi lavrado lá o auto de prisão, foram processados. Como que o juiz vai calcular isso?
Todos vão receber a reclusão de 6 a 20 anos prevista no homicídio? Não, na medida da sua culpabilidade. É para isso que nós temos essa questão. Primeiro, concurso de pessoas, eu adoto a mesma infração e para eu também saber qual vai ser o valor, a quantidade da pena na medida da culpabilidade de cada participante do crime, tá? Então, é para isso que existe o artigo 29. Ele é criado um concurso de pessoas para isso, para saber qual que é a mesma infração, então, identidade de infração penal, e na medida da sua culpabilidade, cada um vai ter uma pena. Isso é em respeito ao princípio da individualização da pena. Eu não vou ter a mesma pena que a outra pessoa que atirou, né, que apertou o gatilho, por exemplo. Isso é para a gente saber o autor e o partícipe. Nesse caso, todos vão responder pela mesma infração penal, tá? É esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, 10 pessoas praticam homicídio. O autor e o partícipe, respondendo pela mesma infração objetiva, também tem uma relação das teorias, tá? Que é quanto ao autor e o partícipe. Essa parte de concurso de pessoas, ela é muito teórica. Eu vou trazer rapidamente uma revisão da teoria objetiva formal e da teoria objetiva subjetiva, tá? Então, no concurso de pessoas, nós temos no parágrafo 1º, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Eu quero que você lembre que a participação de menor importância é no caso que já foi trazido em questão de prova, e eu quero que você memorize assim: o olheiro, aquele que ficou de campana, a participação dele foi de menor importância. Agora, por exemplo, o outro que estava com pé de cabra e abriu o portão para que outras pessoas entrassem, olha só, analisa, raciocina, porque a questão não tem como a gente prever como vai cair. Cada questão é um caso concreto. Mas olha só, um cara que está com pé de cabra, ele arrebenta a porta para você entrar e matar, olha só a ligação. Você acha que foi uma participação de menor importância? Claro que não. Foi imprescindível para a ocorrência do resultado, para a empreitada criminosa do homicídio. Ou seja, você tem que raciocinar isso na hora da sua prova, tá? Então, a participação de menor importância, a gente vai ver o que seria o autor e partícipe, segundo a teoria objetiva formal, que é adotada pelo Código Penal. Nós vamos trabalhar aqui os conceitos, tá? E o parágrafo 2º do artigo 29 diz que, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, vai ser aplicada a pena deste. Então, olha só, eu vou colocar aqui um exemplo e você vai imaginar aí, ó. Caio, Tício e Caio são amigos, tá? E Tício convida o Caio, amigo de infância, falando assim, olha, eu conheço uma casa, tá? E todo mundo tá viajando. Então, vai estar fácil para a gente praticar um furto, ok? Então, Caio, com liame subjetivo, dá um ok para o Tício e fala, vamos embora, bora furtar a casa? Bora. Só que, o que acontece? Tício não avisa o Caio que está com uma arma, que tem um segurança na casa, um vigia, um segurança, tá? E também não avisa que provavelmente tem uma empregada doméstica lá, que ela dorme lá quando os patrões, né, os donos da casa estão viajando para tratar dos animais, enfim. Só que Tício e Caio, né, vão fazer o crime de furto. E Caio só quer participar do crime de furto. O que acontece, gente? Tício, olha o que Tício vai fazer, presta atenção. Isso aqui é uma questão de prova que eu estou te explicando. Tício leva a arma, ele mata o segurança, e no segundo andar, aonde Caio não estava, Caio estava furtando a parte de baixo da casa. Preste atenção. Tício estava lá em cima e estuprou a empregada doméstica. Amarrou ela, reduziu ela em possibilidade de resistência e estuprou ela, tá? E aqui,
atirou, né, no segurança, o segurança morreu, nesse caso, tá? Então, vai ser roubo seguido de morte, e com a empregada vai ser o estupro, tá? Vai ser estupro de vulnerável por diminuir a capacidade de resistência dela. Então, você tem que saber também sobre essa questão do estupro. Eu já estou te ajudando já a essa dica aí quanto ao estupro. Não é só o menor que é vulnerável. Uma maior, tá? Eu vou para uma casa de show, vou dançar, alguém coloca uma bebida, um veneno na minha bebida, uma Boa Noite Cinderela, e me leva para estuprar. Ela diminuiu a minha capacidade de resistência. Eu não tinha discernimento ali para entender, né, nada. Então, eu também sou vulnerável dessa hipótese, lembre-se disso. Só que a questão aqui é concurso de pessoa. Eu te pergunto, responda para mim no chat. Tício vai responder pelo crime de roubo seguido de morte e o estupro. E Caio vai responder também pelo crime de roubo seguido de morte, estupro e furto. Me respondam aí para eu ver como que é o termômetro, como que vocês estão. Quanto? Ok. Apenas furto, Diego. Isso, Daniel. Isso eu não sei. O outro que é user, tá? Caio, gente, só vai responder por furto. Preste atenção. Ele não sabia que Tício estava armado, que tinha segurança em casa, que ele ia praticar isso. Agora, se a questão, preste atenção, se a questão trouxer, Caio sabia que Tício portava uma arma e ele estava relutante, falando, Tício, não precisa dessa arma, não tem ninguém em casa. Mas era previsível o resultado? Quem está com a arma, gente, a previsibilidade é que vai atirar. Eu não fico com a arma à toa, ok? Então, faça esse raciocínio aqui. Agora, eu estou pedindo um outro raciocínio. Outra questão de prova. Caio sabe que Tício estava armado. Aqui, Caio só vai responder por furto. Muito bem, quem acertou. Caio responde só por furto, tá? Cada um na medida da sua culpabilidade. O que acontece? Se algum dos concorrentes quis é o quê? É o querer, é a vontade, é a consciência, é o elemento subjetivo. Gente, é o dolo. O Caio queria participar de furto. Ele vai responder somente por furto. É lógico. Ele queria participar de crime menos grave. Então, era furto, 155 do Código Penal, reclusão de 1 a 4 anos. Vai ser aplicada a pena do crime de furto. Agora, a pena será aumentada da metade se era previsível o resultado mais grave. Vamos supor que Caio sabia que Tício estava armado. Então, era previsível, Caio, né, como homem médio, ia raciocinar o quê? Que Tício provavelmente ia tirar. Então, vai aumentar a pena do crime de furto mais metade. Tem aqui uma tabelinha. Se você tiver alguma dificuldade na interpretação, está aqui. Previsível resultado mais grave aumenta da metade. Se não era previsível resultado, o agente responde pelo crime menos grave, ou seja, aquele crime que ele quis participar, tá? Também é chamado de menor participação ou cooperação dolosamente distinta. Se vier na prova, derruba candidato, tá? Porque isso aqui é um conceito doutrinário, isso não está no Código Penal. Você tem que analisar dentro da doutrina. Por isso que a gente traz aqui para você que possa vir, tá? Menor participação ou cooperação dolosamente distinta. Nós também temos a teoria dualista, que não é adotada. Eu não vou ficar falando sobre as críticas de cada teoria, você só precisa saber, tá? A dualista separa o autor e o partícipe, ou seja, um crime o autor pratica um crime e o partícipe pratica outro crime. Não é adotado, tá? E nós temos a teoria pluralista, que vai ser adotada em alguns crimes do Código Penal. Isso é exceção. Vamos ver como que será ela? Ela diz que cada um do agente contribui para a prática do crime e comete um crime autônomo. Se eu tenho 5 pessoas, 5 criminosos, eu vou ter 5 crimes autônomos. Como que cai em prova? Sempre a mesma coisa, tá? Cai aqui, crime de aborto, que nós vamos ter 124 com o consentimento da gestante, o 125
por outra pessoa sem o consentimento da gestante e 126 com o consentimento da gestante e outra pessoa, tá? Que vai praticar o aborto. Eu acho que é a própria gestante que pratica o aborto com consentimento. Oi, Roberta, pode me perguntar. O 124 é com consentimento e o 126 sem consentimento? O 125 sem consentimento. Não. E o 126 com consentimento. É que está aqui no que você Nosso passou, material né? tá diferente. No material tá... Desculpa, que eu tô até travando para falar. Eu fui editar aqui o edital e vi que eu coloquei assim, tá? Porque como eu estava digitando, gente, eu peço desculpa aí, tá? Não vai mais acontecer, mas é porque eu fui corrigindo tudo, porque eu gosto de ler tudo antes de iniciar a aula, tá? Eu sempre entro para ver se está tudo ok. Aí eu corrigi esse equívoco aí. Eu me equivoquei, tá? Fazendo ficou, isso. Então, ficou primeiro 125. 124 é quando a ficou... gestante... Presta atenção, Roberto. 124 é quando a gestante ela faz o aborto nela mesma ou consente que alguém faça, tá? O 125 não é a gestante. É, por exemplo, outra pessoa que provoca o aborto, tá? É sem consentimento. O 126, aqui não é a gestante que vai provocar o aborto, é o médico, é o marido, é o namorado, é o amigo, é outra pessoa, tá? Mas é com consentimento. Outro caso que vai ser, ou seja, cada autor vai ser penalizado por um crime autônomo, tá? A depender aí de qual aborto que vai se encaixar, se é o 124, 125 ou 126. E o crime de corrupção passiva e corrupção ativa. O crime de corrupção passiva é um crime próprio, ou seja, é um crime funcional, é um crime que só funcionário público pode praticar. Você vai lembrar desse mnemônico do corrupção passiva, SRA, tá? Senhora, solicitar, receber e aceitar a promessa de vantagem devida. E a corrupção ativa do 333 do Código Penal é o particular que pratica a corrupção ativa. Não é crime o quê? É crime comum, não é crime próprio, correto? Nesse caso aqui, eu quero que você preste atenção. Se você, particular, oferecer para a polícia, tá? Ou prometer vantagem devida, você pratica corrupção ativa. Agora, se você pagar, se você dar dinheiro, está escrito isso no tipo legal? Não. O artigo 33 não fala que o particular que paga, dá o dinheiro, ele pratica crime. Já estou te avisando, porque vai ter uma pegadinha na questão que vamos fazer, tá? Então, bora lá. Você precisa saber disso aí, é o que é cobrado nas provas, tá? Então, nós vamos agora trabalhar a teoria objetiva formal, relembrar ela, que é adotada pelo Código Penal. O que a teoria objetiva formal diz para a gente? Ela diz para a gente a relação entre autor e partícipe, tá? Quando que vai ser autor e quando que é partícipe, o Código Penal adotou a teoria objetiva formal. Então, nós vamos ter aqui, autor é aquele que executa o verbo nuclear do tipo legal. Gente, o verbo, ou se falar núcleo, está falando do verbo do crime, tá? Então, no artigo 121, matar alguém, tá? Se for ofender, se for danificar, tá? Nós temos todas essas conjugações verbais, ou seja, verbos nucleares, vai ser o verbo do tipo legal, ou seja, do crime. Então, autor é aquele que mata, é aquele que puxa o gatilho, tá? Coautor é aquele que conjuntamente realiza o núcleo do tipo legal. Então, autor e coautor podem atirar juntos? Podem. Eu posso ter autor e coautor cometendo crime contra o patrimônio, furto, roubo? Pode, tá? E quem que é o partícipe, de acordo com a teoria objetiva formal, que é adotada pelo Código Penal? Partícipe é aquele que participa da empreitada criminosa, ou seja, ele está ali junto, mas ele não
pratica o verbo do tipo legal, ok? Ele vai praticar uma conduta acessória. Então, o partícipe, eu posso dizer que ele vai ficar ali de campana, ele vai ficar ali ajudando de alguma forma, tá? Que nós vamos trabalhar nas questões de modo a facilitar a compreensão. Só que tem um grande problema aí nessa teoria, tá? A crítica dessa teoria é porque tem casos que partícipes, eles não possuem discernimento, ou eles são inimputáveis, ou eles são doentes, ou eles estão, de acordo com a jurisprudência, eles não possuem dolo ou culpa e eles não têm o necessário discernimento para praticar essa conduta. E nesse caso aqui, autor e partícipe, eles respondem pelo mesmo crime, porque é adotada a teoria objetiva formal, então autor e partícipe vão responder pelo mesmo crime de acordo com a teoria monística, unitária ou igualitária, ok? Então, autor e partícipe respondem pelo mesmo crime. E aí nós temos a teoria objetiva subjetiva, que também é chamada de teoria do domínio do fato. Eu quero que você lembre dos sinônimos que eu trago para vocês, que é importante, tá? A teoria objetiva subjetiva, que é a teoria do domínio do fato, é o seguinte: quem que tem domínio do fato? Domínio do fato é a mesma coisa de eu falar domínio do crime. Quem tem o domínio final daquele crime? É o mandante, é o autor intelectual. Nós vamos trabalhar ele, tá? Essa autoria de escritório, que também é chamada. Só que isso é aplicado na teoria objetiva subjetiva, que nossos tribunais superiores, o Supremo e o STJ, eles adotam essa teoria objetiva subjetiva em alguns casos. Vamos analisar o conceito e agora rapidamente passar como que funciona. A teoria do domínio do fato, ela é dividida em domínio da ação, domínio da vontade e domínio funcional. Vou te explicar. A teoria subjetiva-objetiva também é chamada de teoria do domínio do fato e ela vai se dividir em 3: domínio da ação, domínio da vontade ou domínio funcional. Esse domínio aqui é do autor, é o autor que tem o domínio da ação. Olha que lógico. É chamada também de autoria imediata. Por que que é? É o autor que tem o domínio da ação, é ele que vai executar o núcleo do tipo legal. Ele vai realizar pessoalmente o crime. Então, é o autor lá da mesma teoria objetiva formal, mesmo conceito. Só que aqui nós temos classificações, conceitos, né? O nome vai ser autoria imediata e vai ser domínio da ação, porque é ele que executa, é ele que faz a ação de praticar o verbo, tá? Domínio da vontade. Aqui é o elemento subjetivo dolo, tá? Aqui é a autoria mediata. Mediata, você lembra de M, você promete para mim que vai sempre colocar na cabeça mandante. É o mandante. Esse mandante é também chamado de autor de escritório. Ele vai mandar um inimputável praticar o crime. Então, eu vou mandar uma criança, tá? Um menor de idade, levar a droga. Nesse caso, a criança, ela é inimputável. Ela não vai responder pelo crime, ela não tem dolo, não tem culpa, ela não sabe o que está fazendo, tá? Então, a autoria imediata, que é o autor de escritório, ele utiliza de uma outra pessoa que atua sem dolo, sem culpa, utiliza a pessoa como mero instrumento para praticar o crime. Então, olha só, uma pessoa que tem uma doença mental, tá? Vamos supor, eu fico instigando, induzindo... não, eu vou fazer esse exemplo. Eu mando um doente mental que não tem o necessário discernimento para os atos da vida, eu mando ele brincar de atirar, dou uma arma para ele, falo que é de brinquedo e mando ele atirar no Otacílio, que eu não gosto do Otacílio que está aqui na aula. Beleza. Ele vai lá e atira, tá? Ele é o quê? Ele é inimputável. Ele não vai responder pelo crime. Quem que tem o domínio da vontade? Karine. Eu sou a autora mediata. Eu sou autora de escritório, tá? Eu que mandei ele fazer. Nesse caso, tá vendo que o partícipe não vai responder pelo mesmo crime? Só responde pelo mesmo crime aqui, ó.
na teoria objetiva formal que nós acabamos de ver, que é adotada no Código Penal, ou seja, vai ser a teoria unitária. Tanto o autor e o partícipe respondem pelo mesmo crime. Só que, olha só, tá vendo por que a gente tem uma evolução das teorias? Essa teoria, ela está sendo injusta com o partícipe, por exemplo, que é inimputável. Ele vai responder pelo mesmo crime, sendo que ele não tem dolo, ele não tem culpa? Então, a teoria objetiva subjetiva, tá? Que é chamada de teoria do domínio do fato, ele vai ter essa justiça, essa explicação para o partícipe que é inimputável. Por exemplo, que esteja sob coação moral irresistível, ou também que esteja sob obediência hierárquica. Então, é possível autoria imediata num crime próprio? Pode. Vamos supor, eu sou delegada, eu mando meu subordinado cometer um crime. Ele vai lá e comete, tá? Eu que mandei, eu sou o mandante. É autoria imediata, autoria de escritório. Eu que tenho o domínio da vontade, eu queria que o meu subordinado matasse uma pessoa, ele foi lá e matou, tá? Nesse caso aqui, ó, da obediência hierárquica, a gente vai trabalhar se era manifestamente ilegal ou não, tá? Domínio funcional, aqui eu quero que quando você leia domínio funcional, é o domínio final. Só vai acontecer o crime se o mandante quiser que aconteça. Ou seja, pensa num crime de organização criminosa, tá? Num crime que eu tenho divisão de tarefas, que eu tenho hierarquia, que eu vou ter lá funções para cada um. O autor, gente, é ele que vai mandar se vai matar, se vai entregar droga, se vai por aquele caminho, se hoje não, hoje ninguém vai fazer nada, todo mundo fica destocado. Hoje todo mundo fica quieto. Hoje eu sei que a polícia está aqui. Agora, hoje é para levar a droga em tal destino, é para passar por esse caminho, fulano é para fazer isso, é para matar isso. É ele que manda, tá? Esse é o domínio funcional. É o domínio também chamado domínio final, tá? Quando eu falo domínio do fato, é o domínio final, é o autor que manda e desmanda, tá? Como que vai ser? Ele vai determinar, gente, como que decidirá se vai ocorrer o crime. Se ele virar e falar assim, ô Roberta, cancela, suspende, não vai ter o crime. Ele vai falar como que vai ocorrer o meio, o modo de execução, todas as circunstâncias, ok? Muito importante, gente, essa teoria, tá? Objetiva, subjetiva, só é aplicada nos crimes dolosos, não se aplica nos crimes culposos, tá? Então, agora que a gente já viu sobre, né, a teoria mediata, sobre a teoria do domínio do fato, eu quero que você responda essa questão aqui da Polícia Federal de 2021. Conforme a autoria de escritório, tanto o agente que dá a ordem como o que cumpre respondem pelo tipo penal. Respondem aí no chat. Beber uma aguinha enquanto vocês respondem, tá? Beleza, o Diego já respondeu aí. Olha só, eu quero que você lembre. Autor imediato é quem ordena a prática do crime, ok? É o mandante. Quero que você lembre imediato, você vai lembrar de mandante para mim, para não ter erro. E imediato é aquele que pratica o verbo, é aquele que executa o crime, tá? Então, mediata é a modalidade de autoria que o autor realiza indiretamente o núcleo, valendo-se de pessoas sem culpabilidade ou que age sem dolo ou sem culpa. É um mero instrumento. A pessoa, o partícipe, é usado como instrumento para a prática do crime, tá? Aqui tem muitas dicas doutrinárias. Aqui está muito forte a doutrina, tá? Depois eu explico para vocês que eu preciso adiantar a aula para a gente ir para as questões. Então, olha só, a autoria imediata é incompatível com crimes culposos. Primeiro, que eu já falei que nessa teoria só é admitido crimes dolosos. Começa por aí, tá? A autoria imediata é incompatível com crimes de mão própria. Gente, o que é o crime de mão própria? É o crime que somente aquela pessoa pode praticar. Por exemplo,
o crime de perjúrio, falso testemunho. Só a testemunha que pode praticar, outra pessoa não pode praticar no lugar dela. Me dá outro exemplo de crime de mão própria, professor. O infanticídio, tá? A mãe, ela tem um requisito, tem que ser matar o próprio filho sob estado puerperal. Então, o infanticídio é crime de mão própria, tá? A autoria imediata é compatível com os crimes próprios? Sim. Eu posso dar o exemplo dos crimes próprios funcionais. Um funcionário público pratica um crime em coautoria com um outro particular, e ele sabe que o policial, né, ele é policial, então, desde que saiba que ele exerce essa função, é compatível. Então, eles vão praticar o crime de peculato junto. Pode sim, tranquilo, tá? E pode existir a participação na autoria imediata, como vimos, né? É possível. É a participação, por exemplo, do inimputável, do menor de idade, de uma pessoa que está sob coação, tá? Muito importante isso aqui. A doutrina tem uma jurisprudência, nós vamos ver, tá? Nas questões também, essa jurisprudência que caiu na prova da Polícia Civil. Acabou com os alunos, tá? Quem não sabe isso aqui, caiu na prova de investigador, escrivão, papiloscopista da Polícia Civil do Pará esse ano. Doutrina majoritária, perdão, admite coautoria no crime culposo, mas não admite participação. Olha só, eu inventei esse exemplo para poder ficar fácil para você entender. Pensa o seguinte, esse exemplo vai ficar muito claro. O enfermeiro, eu tenho um enfermeiro que deve dar um remédio ao paciente. Até aí, tudo ok, tá? Só que tem um enfermeiro que, por negligência, ou seja, por culpa, né? Negligência, imperícia, imprudência, ele acaba dando veneno, tá? Para o paciente. E aí, ele troca de turno, tá? Ele troca de turno. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter um outro enfermeiro que também, por negligência, ele vai ter culpa novamente, acaba dando veneno, tá? Para o coautor. Então, olha só, admite coautoria no crime culposo? Sim, eu tenho o primeiro enfermeiro, que é o autor, e o segundo coautor, que é o segundo enfermeiro. Os dois praticaram crime? Sim, tá? É crime culposo? Foi por negligência? Foi. Poderia ser também 2 policiais sem averiguar a arma, sem querer, né, acabaram disparando o projétil de arma, tá? Nesse caso, os 2 poderiam trabalhar em coautoria no crime culposo? Sim, perfeitamente. Esse é só um exemplo, tá? Mas a participação não admite em crime culposo, tá? Caiu em prova, todo mundo errou. Agora você já pode fazer seu post-it e relembrar. Você entendeu? Eu trouxe 2 exemplos para poder ficar bem didático aí. O partícipe não pratica o verbo do crime, ele só pratica a conduta acessória. Por isso que aqui, como o enfermeiro ele praticou a conduta, eu tenho autor e coautor. Quer dizer que pode coautoria no crime culposo, mas não pode a participação. Pode perguntar, meu amor. Professora, dá para você repetir esse exemplo dos policiais aí? Pensa qualquer hipótese de crime culposo que você possa fazer por negligência, imperícia ou imprudência, tá? Não só esse, mas esse caso é o caso dos policiais que não averiguaram que a arma estava com o projétil de arma e acabou disparando sem querer, tá? Por imprudência. E aí eles acabam matando alguém. Eu vou ter 2 pessoas praticando. Então, eu tenho autor e coautor. Coautor é aquele que pratica juntamente com o autor o verbo nuclear do tipo legal. Compreendido? Sim. Uhum. Tá. E esse do enfermeiro aí fica bem claro. Mas você pode colocar, por exemplo, por culpa, a pessoa que não vistoriou o carro. Esses crimes culposos aí que você tem como exemplo nas provas, que sempre caem, né? Professora, aqui no caso aconteceu aqui em Curitiba, eles era para ter sido dado, eu não vou entrar assim por menores, até porque eu não sei muito, eles trocaram, era para ser era para ser bala, o pessoal está até mais por dentro, era para ser bala,
quem é da área, se puder falar, não era para ser bala de Munição não verdade. letal, era munição não letal. Eles usaram munição letal para dispersar a guarda municipal, é esse? Isso. Daí E mataram não o entra menino. como culpa, não dolo. Depende, né? Pois é. Gente, primeira depende. coisa, toda vez que você vê uma notícia, você vai fazer isso para mim, você vai trabalhar a teoria dentro da prática. Quando você vê uma notícia, a primeira coisa que você tem que perguntar, qual que é o elemento subjetivo? O que aquele cara queria? O que ele queria de verdade? Qual que era a vontade consciente dele? Primeiro é o dolo. Depois a gente pode trabalhar erro de tipo, erro de proibição, discriminante putativo, a gente vai trabalhar todos os institutos jurídicos, tá? Mas primeiro você tem que ver o dolo. Se ele fez ali um disparo de arma não letal por negligência, por imprudência, ele foi muito afoito, ou por imperícia, tá? Que ele pode não ter tido aulas suficientes para realizar tiro, né? E daí ele não fez a reciclagem, então ele não estava perito ali para estar armado, enfim, qualquer hipótese. Se foi legítima defesa, se foi um excludente de licitude, se foi um excludente de fato típico, se foi um excludente de culpabilidade. Tudo tem que ser analisado. Por isso que eu preciso do caso concreto, mas eu preciso que você tenha no sangue, é muito amplo, né? Para poder... Oi. Nem faz sentido eu perguntar, porque eu entendo que é muito amplo. Não, tudo bem. É ótimo fazer pergunta prática, mas aí você tem que fazer isso que eu estou te pedindo. Você tem que trabalhar tudo que você sabe do direito penal para você saber se aquilo ali é crime ou não, tá? Então, é muito legal para você saber qual que é o momento do crime. Então, eu trouxe para vocês aquele caso da influencer lá que estava vendendo droga no Dubai, para trabalhar sobre tempo do crime, lugar do crime. Então, assim, use, tá? O dia a dia para você trabalhar, assim, a teoria. É muito legal, muito importante, mas você tem que fazer essa analogia que eu faço. Eu começo a perguntar, primeiro, o que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. Eu tenho que ver se tem esses três aqui. E dentro da conduta, a primeira coisa que eu tenho que olhar é a conduta. Se foi uma ação ou omissão voluntária, espontânea, cometida por uma pessoa, tá? Então, ok, eu vou olhar se tem dolo, o elemento subjetivo, ou se tem culpa. Nesse caso, pode ser por culpa, eu não sei qual foi o caso, mas provavelmente deve ser por culpa, né? Vamos trabalhar agora a autoria incerta e desconhecida, tá? Para a gente ir para as questões. Olha só, autoria desconhecida, eu desconheço quem é o autor. Simplesmente, eu não sei quem atirou, tá? Eu fiz a investigação, eu sou uma ótima delegada de polícia, mas eu não consegui descobrir quem é o autor. Ou seja, a finalidade do inquérito policial, que é a justa causa, que é o binômio, né, que todo mundo sabe, que é o lastro probatório mínimo, ou seja, é a autoria, eu preciso dar os indícios de autoria e a materialidade do crime. Se eu não tenho isso, por ausência de indícios, vai haver o arquivamento do inquérito, porque eu desconheço quem atirou. Como que cai na prova? Autoria incerta. Sempre cai autoria incerta. Duas pessoas sem saber, sem combinar, tá? Uma tá aqui atrás do mato, a outra tá atrás do outro mato, né? Cada um do lado da rua, os dois querem matar fulano. E eles acabam acertando. Eles querem saber quem realmente acertou, quem não acertou. Depende, tem duas respostas. Se a perícia encontrar quem foi o autor do disparo daquela arma, ele vai responder por homicídio. Agora, se não souber, se a perícia for inconclusiva, que é o que mais cai em prova, os dois vão responder por tentativa, tá? Por respeito ao princípio indúbio pro réu. É assim mesmo. É só isso que você precisa saber, tá? Quem acerta, se a perícia souber quem acertou, homicídio. Quem chegou perto é a tentativa. Isso no caso da perícia descobrir quem é o autor, né? E participa ali de cada disparo de arma de fogo, tá? A causa da morte. Agora, a autoria colateral, duas pessoas concorrem para a prática do resultado sem liame subjetivo, ou seja, sem vínculo, sem acordo. Um não tem conhecimento da vontade do outro. Gente, um dos elementos, a primeira coisa que eu falei na aula de hoje, um dos requisitos para configurar concurso de pessoas, eu preciso que haja
o liame subjetivo. Então, se eu tenho autoria colateral, eu vou ter o quê? Não vou aplicar concurso de pessoas, tá? O autor desconhece a intenção do outro e eles praticam condutas objetivando o mesmo resultado, ok? É uma mera coincidência, tá? Essa é a autoria, o quê? Colateral. Olha só a questão de prova desse ano, tá? Kleber e Davi possuem um inimigo em comum, Evandro. Em determinado dia, sem prévio ajuste, falou sem prévio ajuste, você vai excluir concurso de pessoa. Sua anteninha vai ficar ligada assim, opa, meu radar. A Karine falou, não tem liame subjetivo, então não é concurso de pessoas. Vai ser autoria incerta, autoria desconhecida ou autoria colateral, só pode ser. Beleza, vamos continuar. Ambos portando arma de fogo de igual calibre e munições idênticas, escondem-se em diferentes locais, próximo ao trabalho do Evandro. Tá, esconder, é sempre assim. Esperando o momento que Evandro chegue ao trabalho para, enfim, eliminar a vida dele. Quando Evandro chega ao local, Kleber e Davi atiram simultaneamente em sua direção, sendo Evandro atingido e vindo a falecer. Posteriormente, o exame pericial concluiu que Evandro foi morto por um único disparo de arma de fogo, sendo que os demais tiros não o atingiram. Todavia, o laudo não conseguiu identificar. Olha só, gente, examinador bonzinho. Eu não vejo dificuldade na questão, mas você talvez vai tirar essa dúvida agora. Se o laudo, sempre vai se falar que a perícia não deu conta de identificar, mas, professora, o outro nem atingiu o Evandro, não importa, os dois queriam dolo de matar, não era? Então, os dois queriam. Os dois vão responder por homicídio? Sim. Só que se a perícia ela não concluir quem foi, os dois vão responder por homicídio? Claro que não. Princípio do indúbio pro réu. Tadinho dos criminosos, vamos ajudar eles. Então, eles dois vão responder por tentativa, para eu não incriminar uma pessoa inocente, tá? Se eu não sei quem é, o que a justiça faz? Indúbio pro réu, tá? Então, os dois vão responder por tentativa, tá? Não há concurso, sendo hipótese de autoria incerta, que é a mesma coisa que a autoria colateral, e eles vão responder por tentativa de homicídio, tá? Não há concurso, sendo hipótese de autoria incerta. Kleber e Davi respondem por tentativa de homicídio. Primeira coisa, não há concurso de pessoas porque não tem liame subjetivo. É uma coincidência, duas pessoas querem matar, atiram na mesma hora, tá? E isso acontece. Por isso que nós temos essa construção aí doutrinária e jurisprudencial, tá? Então, beleza. Tá aqui tudo bem. Eu gosto de explicar muito, tá tudo aqui explicado. Eu trouxe um outro exemplo, tá? Tem aqui os pontos importantes que vocês precisam ler para a sua prova, mas eu preciso andar rápido para iniciar as questões. Então, deixa eu finalizar aqui a parte teórica. Gente, participação. Eu posso ter participação moral e participação material. O que é participação moral? É, por exemplo, o induzimento. Aqui você lembra de uma lâmpada acesa, faz nascer a ideia delitiva do agente, é o induzir. O instigar reforça a ideia delitiva já existente, tá? E a participação sucessiva é quando está acontecendo um crime e eu entro e resolvo, começo a participar do crime, tá? É muito triste, mas tem aquelas confusões de jogos, de torcidas, né, de times, e aí, às vezes, uma pessoa começa uma briga e várias pessoas começam a entrar. Essa é a participação sucessiva, tá? Que resolve participar, e aí nós temos, né, muita gente participando, a pluralidade aí de gente praticando esse crime horroroso aí, muitas lesões corporais. A participação material é o auxílio material. Você vai fornecer meios, instrumentos para a prática, ou seja, você vai emprestar a faca, você vai emprestar uma corda, você vai emprestar uma faca, tá? Qualquer instrumento. E a participação inócua é aquele auxílio material que não é efetivo para consumar o delito, tá? Então, vamos supor que Josimar empresta para a Roberta uma arma de brinquedo. É crime impossível, não tem como, né? A Roberta matar ninguém. Como é que ela vai efetivar o homicídio se a arma é de brinquedo, tá? As circunstâncias incomunicáveis do artigo 30, tá?
Diz o artigo 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo as elementares do crime. Nós temos circunstâncias, condições que vão se comunicar, tá? Quais que comunicam? As circunstâncias objetivas, tá? Meio, modo de execução, tempo, instrumento, é exterior ao sujeito. Então, eu vou ter as hipóteses que eu te expliquei aí do auxílio, por exemplo, material, tá? Que eu vou ter aí, por exemplo, o local do tempo, os instrumentos do crime, o local, o tempo, tudo isso, tá? E na circunstância subjetiva, não comunica. Então, se Josimar comete um crime, tá? Com a Roberta, aqui é uma questão subjetiva. Não importa se Roberta é irmã dele, é parente, é consanguíneo. Essas questões não vão se comunicar, tá? Por exemplo, uma finalidade do Josemar era matar por um relevante valor moral. Isso vai comunicar com a Roberta? Não comunica, tá? Tudo que é condição, por exemplo, o motivo, a finalidade, a intenção pessoal do agente é uma coisa interna do agente. Isso não comunica. Tá? Ou seja, então a pessoa vai responder por outro crime, ela não vai ter o direito ao privilégio ou ela não vai ter a qualificadora. Isso vai depender de cada hipótese, de cada caso concreto, tá? Esse quadrinho aqui ajuda muito, tá? Para você relembrar aí. A circunstância objetiva comunica e aqui, ó, salvo quando elementares do crime. Gente, tudo que é elementar do crime vai sempre se comunicar, tá? São dados essenciais da conduta criminosa. Então, tudo que é elementar é tudo que é essencial, é tudo que é importante, ok? Artigo 31, para a gente finalizar, para a gente ir para as questões. Tá? Artigo 31. Casos de impunibilidade, a gente fecha o concurso de pessoas e vamos para as questões. Combinado? Vai dar 1 hora de questões. O ajuste, a determinação. Gente, o que é o ajuste? Eu viro e falo assim, Josemar, Otacílio, vão praticar um crime? Vão, bora. Ajustamos. A determinação, eu determino que fulano vai fazer alguma coisa, tá? Eu fico instigando. Pô, Roberta, pô, você não está fazendo nada, vamos ali furtar uma casa. O auxílio, eu já falei, o auxílio moral e o auxílio material, tá? Salvo disposição expressa em contrárias, não são puníveis, tá? Eu posso ajustar, eu posso virar e falar assim, Otacílio, nós vamos assaltar o banco amanhã, podemos? E você fala, bora, bora. Isso vai ser punido? Não. A não ser, olha só, não são puníveis, a não ser se o crime não chega pelo menos a ser tentado, ou seja, aqui está falando, gente, do intercrimes, tem que entrar dentro da execução. Você cogitar, tá? A primeira fase do intercrimes é a cogitação. Pensar, ajustar, falar que nós vamos matar o presidente, você pode falar o que você quiser, tá? Instigar também, só que tem que entrar o quê? Na execução. Então, esse direito, tá? Que é chamado, para ter punibilidade, tem que entrar na execução, que é a terceira fase do intercrimes, tá? Não é aula disso, mas só para te resumir. Essa cogitação, por exemplo, eu falar que eu vou matar meu marido, que eu estou com raiva, eu tenho esse direito. É chamado pela doutrina de direito à perversão. Quer dizer que dentro da sua cabeça ninguém mexe, você pode pensar o crime que você quiser. Ufa, consegui terminar toda a parte teórica, tá? Eu pensei em fazer essa parte teórica, era só para eu passar as questões, mas porque às vezes é importante você relembrar conceitos, tá? Que vão cair na sua prova. Por isso que eu vim trazendo bem rapidinho, com as próprias, com as minhas palavras ali, o que é as teorias, tá? Porque é uma matéria muito teórica. Ela cai muita teoria, tá? Se houver dúvidas aí, vocês podem me perguntar. Vamos para as questões, tem essa última questão que está aqui nesse material, vou passar para o outro, que tem mais de 40 questões, tá? Assinale a alternativa correta. Para a caracterização do concurso de pessoas, adotou-se como regra a teoria pluralista? Não.
A teoria pluralista é a exceção. Em regra, é a teoria monista, unitária ou igualitária. B, se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3? Perfeito, tá? Gabarito. Em caso de concurso de pessoas, o estrito cumprimento do dever legal, configurado em relação a um dos agentes, não se estende aos demais? Estende aos demais, tá? Isso aqui, doutrina, jurisprudência. Tá vendo por que eu estou trazendo questões de prova? Porque a doutrina fala que estende. Se você está sob uma excludente de ilicitude, ele vai se estender aos demais coautores ou partícipe, tá? Você tem que entender nessa situação aí. Eu estou com os meus filhos aqui, tá? Eu tenho mais 3 filhos, tá? Eu tenho meu marido. Meu marido ajuda a matar um cara que entrou aqui para estuprar a gente, para roubar a gente, para matar a gente depois, tá? E a gente age em legítima defesa. Aí, olha só, eu sou coautora. Quem atirou foi o meu marido, tá? Ele atira, ele é autor. Eu sou coautor. E os meus capetinhas auxiliaram, tá? Foram partícipes desse crime. Eles ajudaram, de algum modo. Ficaram instigando, falando, vai, mata esse cara e tal. Então, olha só, essa excludente de ilicitude vai estender aos coautores e aos partícipes? Nesse caso, sim. Por isso que você precisa analisar o caso concreto, tá bom? Que bom que você gostou, Roberta. Eu fico pensando se todo mundo prefere que eu vou direto para as questões já resolver, ou se é bom eu fazer essa... porque nós perdemos muito tempo realmente fixando, que é muito importante você saber. Meu medo é que dá tempo de você aprender, se você ainda não sabia, tá? Dá tempo de você ainda fazer essa revisãozinha aí com esse material que está super enxuto, tá? Gente, para você pegar, para ter uma ideia, eu tenho uma apostila gigante, tá? De concurso de pessoas, ou seja, eu estou aqui para simplificar a vida de vocês ao máximo, tá? Foi o que eu tentei fazer. Então, bora lá, vocês vão responder, aqui é concurso de pessoas, tá? Vocês vão me responder aí. Deixa eu tirar meu rostinho aqui, lindo. Que hoje está tão calor que eu tive que prender cabelo. Hoje está insuportável o calor aqui em Minas. Hoje eu acho que fez 36 graus. Aqui está desabando, esfriou à tarde, está uma chuva danada. Pelo menos aqui onde eu moro, perto do centro. Gente, aqui deu 36 graus, tá? E ainda está um calor infernal. Eu mesmo com o ventilador aqui, com o umidificador, está insuportável o calor. Bora lá, questão de número 1. O critério de imputação, denominado domínio do fato, é utilizado para atribuir responsabilidade ao autor intelectual, que utiliza o inimputável como instrumento para a realização da conduta, mas não é utilizável para a definição do autor direto que realiza pessoalmente a conduta. Gente, o domínio do fato aqui, ó, ele é utilizado para atribuir responsabilidade ao autor intelectual. Primeiro, nós temos que dividir domínio do fato, domínio final do crime. Eu vou dividir em autoria imediata, mediata, que é o mandante, tá? Que é o autor intelectual. E o autor funcional, tá? Que é no caso de funções de hierarquia de divisão de tarefas. Dizendo que não é utilizável a definição do autor direto, que realiza pessoalmente a conduta. Gente, esse é a definição da autoria imediata, que é o autor direto, aquele que pratica o núcleo do verbo, tá? Você pode reler aqui, tá tudo bem, muito bem, tá? Até demais comentado. Eu não vou ficar lendo comentários, porque eu já expliquei, agora é só pau na máquina, tá? Aqui, gente, uma questão gigante que eu vou... não vou ler, tá? Porque tudo isso aqui é blá, blá, blá. A única... E fala que esse cara, né? Esse estrangeiro enfermeiro praticou uma porrada de crime e, no final, só pergunta, tá? Que ele comprou um carro e ele não sabia que esse carro era furtado, tá? E aí pergunta, Juan deverá responder por participação no crime de furto do veículo que adquiriu?
Apesar de o autor do crime ter sido outra pessoa, o que acontece? Juan praticou um crime, só que quando a polícia foi investigar, descobriu que esse carro era roubado, mas eles já sabiam quem é o autor do furto desse carro. Não era Juan. Gente, Juan vai responder pelo crime de furto? Ele é partícipe do crime de furto? É óbvio que negativo. Isso, Diego? Tranquilo, tá? João só pode responder por receptação e alteração do sinal identificador do veículo, tá? Só isso que ela pode. Isso, receptação ou também alteração do sinal identificador. Outra questão. João e Manuel, penalmente imputáveis, ok, maiores de 18, decidiram matar Francisco. Ok. Então, João e Manuel, sem que soubesse da intenção do outro, eles não tinham o quê? Liame subjetivo. Então, não é concurso de pessoas. Aqui é autoria, tá? Vamos ver se é autoria colateral incerta ou se é desconhecida. João e Manuel se posicionaram de tocaia, é sempre a mesma questão de prova que eu trouxe. E concomitantemente, ou quer dizer, simultaneamente, atiraram na direção da vítima, que veio a falecer em decorrência de um dos disparos. Não foi possível determinar, tá vendo? A questão vai trazer para você. Que não foi possível determinar de qual arma foi deflagrado o projétil que atingiu fatalmente o Francisco. Nessa situação, João e Manel responderão pelo crime de homicídio na forma tentada. Correto. Quando a perícia não descobrir quem foi o autor do disparo, gente, vai ser tentativa de homicídio, tá? Anotem isso, que se cair na sua prova, vai vir assim, tá? A autoria colateral, não há liame subjetivo, tá? Há pluralidade de agentes, mas não há liame subjetivo. As duas pessoas, sem fazer nenhum acordo, tá? Querem matar o mesmo inimigo. Concomitantemente, atiram juntas, e aí a perícia descobre quem foi o autor, quem foi o autor do disparo, ele vai ser crime consumado, ou seja, homicídio consumado. O outro só responde por tentativa. Agora, se a perícia disser, preste atenção, que não foi conclusivo o laudo, não se sabe quem atirou, indúbio pro réu, bonzinho para os dois vão responder por tentativa de homicídio. Quando cai, é a mesma coisa. Gente, caiu em todas as questões de prova esse mesmo exemplo. Eu estou te passando como que cai. É fácil. Se você me falar que é difícil isso, eu não vou acreditar. É simples. É só você fazer uma revisão aí para você não se esquecer. Porque o raciocínio não é difícil. Talvez você relembrar possa ser. Isso, Michele. Exatamente, colateral e incerto. Próxima questão, sobre concurso de pessoas agora. João e Pedro, maiores e capazes, livres e conscientemente, aceitaram o convite de Ana, também maior e capaz, para juntos assaltarem a loja. Em data e horário combinados, no período noturno, imagina, amor, no período noturno e após o fechamento, João e Pedro arrombaram a porta dos fundos de uma loja na qual entraram e ficaram vigiando enquanto Ana subtraía objetos valiosos e seriam divididos igualmente aos três, tá? Alertada pela vizinhança, a polícia chegou ao local, prendeu os três e encaminhou para a delegacia. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir, tá? De acordo com a teoria objetivo-subjetiva, ou seja, a teoria do domínio do fato, tá? O autor do delito é aquele que tem o domínio final sobre o fato criminoso doloso. Sim, tá correto. Tem alguma coisa a ver com a questão? Com o comando da questão? Não. Mas aqui tá completinho, tá? Autor do delito é aquele que tem o domínio final sobre o crime doloso. Correto. Gente, o que é o domínio final? É aquilo que ele quer fazer. E nós já vimos que na teoria objetiva subjetiva é o mandante, é o autor de escritório, ou o autor imediato, ou o autor funcional, ou seja, é aquele que quer praticar o crime, tá? Ele tem o domínio final do crime, se vai ocorrer o crime, como que vai acontecer e assim por diante. Questão de número 5, tá? Tá tudo comentado aí. Se você tiver alguma dúvida, você manda um oi lá no meu WhatsApp, tá?
A questão número 5, eu não estou achando ela aqui. Eu devo ter feito alguma coisa que ela saiu daqui. Deixa eu ver. Não, não está aqui, não. Mas tinha ela, tá? Vão aqui na 6. Para que fique caracterizado o concurso de pessoas, é necessário que exista prévio ajuste entre os agentes delitivos para a prática do delito? Não é necessário ajuste prévio. Não é necessário prévio ajuste. Gente, recorde de prova é perguntar esse requisito aqui. Não há esse requisito, tá errado, tá? Dispensa ajuste prévio. Eu posso virar e falar para você agora aqui, Michele, vamos assaltar um banco agora? E você virar e falar, bora, bora. Mas eu posso também estar praticando um crime e você, numa participação sucessiva, entrar e começar a participar também do mesmo crime, tá? Na situação que nós vemos, configurou-se autoria imprópria decorrente do concurso de pessoas. Gente, a autoria colateral também pode ser chamada de imprópria, tá? Imprópria. Mais um sinônimo para você decorar na sua prova. Se vier autoria colateral, é fácil, porque colateral você lembra de duas pessoas, as duas atirando. Agora pode vir imprópria. Então, pode vir só autoria imprópria, você tem que saber que é autoria o mesmo, é o sinônimo de colateral. Vou falar para vocês, tá, gente? É muito sinônimo. E aí as bancas gostam de brincar com isso, tá? Para confundir a cabeça. Como as ações paralelas de João, Pedro e Ana, agentes diversos, lesionaram o mesmo bem jurídico, constata-se a ocorrência da autoria colateral, haja vista que o resultado foi previamente planejado em conjunto. Gente, nada de autoria colateral. Autoria colateral é quando duas pessoas, sem prévio ajuste, tá? Elas querem matar a mesma pessoa. E aí eu tenho uma coincidência, tá? Não tem ajuste, ninguém sabe da conduta do outro. Aqui, João, Pedro e Ana, eles falaram ok, que iam furtar, tá? Eu acho que a questão número 5, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Na questão número 5, falava que João e Pedro vão participar de crime de menor importância, tá? Não, fala que ele é partícipe. Não é. Eu quero que você raciocine comigo. Sem João e Pedro arrombar a porta da loja, teria como Ana roubar? Não. Então, a conduta de João e Pedro é imprescindível, ela é relevante penalmente para que haja a conduta do furto. Então, não foi ali uma participação de menor importância. Ali, eles são todos autores do crime de furto. Todos vão responder pela mesma pena, todos respondem pelo furto, Diego, correto, na medida da sua culpabilidade, tá? Na situação descrita, está presente hipótese de participação necessária imprópria. Olha só, a participação necessária imprópria se dá nos crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário. A associação criminosa, organização criminosa são crimes que pressupõem uma pluralidade de agentes. Na associação criminosa são 3, no mínimo 3, na organização criminosa são no mínimo 4. Então, é errado dizer que há participação necessária imprópria, tá? O furto, ele é o quê? Eu posso praticar sozinha? Posso. Mas eu posso praticar mais o Diego, mais a Michele, mais a Rob? Pode, tá? Mas ele é um crime unissubjetivo, unissubsistente. Mas ele admite, eu posso participar. O homicídio é a mesma coisa. É um crime unissubjetivo, uma pessoa pode praticar, ou unissubsistente. Ele existe mesmo com a prática de um autor. Só que se eu tiver mais participantes, não tem problema, tá? Aquele que planeja toda ação criminosa é considerado autor intelectual do delito, ainda que não detenha controle sobre a consumação do crime. Não, gente. O autor intelectual, ele detém o controle de tudo. Ele é o cabeça, ele é o escritório, ele pensa em tudo, se vai acontecer ou não vai, tá? Se não vai acontecer, como que vai acontecer? É ele que manda. Então, você pensa em intelectual, o escritório é o cara cabeça, é o mandante. É lógico que ele tem o controle. Se disser que ele não tem o controle,
Está errado. Ele tem que ter o controle de tudo, como que vai funcionar, se vai acontecer o crime ou não, quais são os meios e modos de execução. Tranquilo? Até aqui está tranquilo? Olha só, questão 11. Mesmo se tivesse assumido a condição de autora mediata, ou seja, Ana seria autora intelectual, a mandante, mesmo se tivesse assumido a condição de autora mediata, por colocar em seu lugar, na prática do delito, pessoa inimputável, Ana seria responsável pelo resultado do crime. E aí, pessoal? Certo ou errado? Certinho, tá? Eu tô perguntando mais para saber se você tem dúvida, tá? Fala assim, não, me explica aí que eu não entendi. Se não, pau na máquina para a gente fazer mais questões, tá? Gente, se é mediata, é o autor intelectual, é o mandante. Se Ana coloca o inimputável ali, é Ana que vai ser responsabilizada, tá? A imputabilidade é relevante, sim, porque aqui, ó, se ela for, o partícipe for inimputável, Ana será responsabilizada pelo crime e o partícipe não, tá? Questão número 12, bora lá. Isso aí é homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, tá? É chamado, quem assistiu a minha aula de crimes contra a vida, eu falo lá qual que é o conceito do crime, tá? O crime chamado pela doutrina de crime mercenário, quando você contrata um assassino, tá? Como eu te falei, se as circunstâncias elementares do tipo, elas vão se comunicar ou não. Por exemplo, se o assassino, tá? Ele mata por questão de recompensa, paga ou promessa de recompensa, a qualificadora é de ordem objetiva, né? Os meios e modos de como vai praticar o homicídio. Agora, se foi porque uma pessoa, tá? Vamos supor, um pai que vê a sua filha estuprada, então, por um relevante valor moral, tá? Ele paga um assassino para matar aquele estuprador. Nesse caso, o privilégio, ele é de ordem subjetiva, não se comunica, porque aquilo, né, o pai, a honra ferida do pai, da filha, é uma questão pessoal, o motivo é íntimo, é uma coisa dele, é pessoal, é o motivo dele. Então, essa comunicação, né, essa elementar subjetiva não se comunica. A objetiva comunica, tá? Eu não sei se era isso que você queria, mas na doutrina, esse contratar o assassino é chamado de homicídio mercenário, tá? Assistam minha aula de crimes contra a vida, que eu trouxe uma tabela de todas as qualificações, e aí eu tenho lá quais são de ordem objetiva, quais são de ordem subjetiva, e também quais são as posições jurisprudenciais, tá? Então, tem lá, no caso da Maria do feminicídio, pode motivo torpe, vai considerar bis in idem? Eu posso ter um homicídio qualificado e privilegiado? É isso que está em prova, tá? Você precisa saber quais são as qualificadoras de ordem objetiva e quais são de ordem subjetiva. Questão de número 12. João e Pedro tiveram participação de menor importância do crime de furto. Assim, eventual indiciamento dos dois será na condição de partícipe. Eu já ia parar de ler aqui. Razão porque eles poderão ser beneficiados pela diminuição de 1 a 2/3 de pena. Gente, João e Pedro arrombaram a porta para Ana roubar os objetos. Você acha que a conduta de João e Pedro é partícipe ou é autor? Autor. Certamente, tá? Muito obrigada por responder prontamente a professora. Muito obrigada. Olha só, gente. Eles vão, todo mundo, João, Pedro e Ana, vão responder como autores do crime, tá? Aqui tem essa diminuição, quem for participar de um crime que é uma participação de menor importância, tá? Menor importância não é você arrombar uma porta, tá? Tá aqui, comentário, próxima questão, 13. Essa questão é ótima. Ela não é ótima, ela é boa e ótima, ela é ótima. Olha só. Professora, você não falou isso, não. Desculpe, me ignore.
Clara, tendo descoberto uma traição amorosa do seu namorado, comentou com sua amiga Aline que tinha a intenção de matá-lo. Aline, então, começou a instigar Clara a consumar o pretendido. Nessa situação, se Clara cometeu o crime, Aline poderá responder como partícipe do crime. Gente, a Clara levou um baita chifre, ou seja, é a corna da história que quer matar o seu marido, tá? Seu namorado. E a Aline, amiga, fica lá instigando. Vai lá, Clara, mata mesmo, mata mesmo. Gente, nesse caso, a Aline vai responder como partícipe ou ela vai responder como autora? É partícipe, né, prof? Salvo engano. Então, a questão, gente, aqui é sobre a culpabilidade. Eu quero que você lembre o seguinte. A Aline instigar, ela poderia ser autora somente se fosse instigar o crime de suicídio. Não há na modalidade de homicídio instigar. Então, ela é partícipe do crime. Só que qual que é o auxílio que ela prestou? Auxílio moral de instigar, tá? Ela instigou. Nesse caso aqui, você já viu quais são as modalidades aqui de participação. Nós vimos participação moral, participação material, tranquilo? Então, ela fez um auxílio moral nessa participação. Clara, se cometer, vamos supor que Clara matou. A Aline vai responder como partícipe do crime, na medida da sua culpabilidade, aqui nessa execução que ela fez de instigar a sua amiga corna Clara. Compreendido? Deixa eu ver aqui no chat se tem dúvidas. Não é coautora, ela é partícipe, tá? Não tem instigação, não tem essa modalidade no crime de homicídio. Instigar. Instigar é só no suicídio, ok? Essa questão aqui ela é boa por isso. Muita gente confunde com homicídio, tá? Gente, também temos uma outra teoria que eu não posso deixar de falar para vocês, que é a teoria que é adotada pelo Código Penal quanto ao partícipe. A teoria aplicada no Brasil é a teoria da assessoriedade média ou limitada, tá? Pode vir média ou limitada. Então, se vier assessoriedade média, tá certo, é adotado. Se vier assessoriedade limitada, tá correto. O que quer dizer, gente? Que nós temos... O que é crime? Fato típico, ilícito e culpável. E nessa teoria, quer dizer que o partícipe ele só será punido, né? Vai ter a punição do partícipe se o autor praticar um crime que for um fato típico e ilícito. E não precisa da culpabilidade, tá? Ainda que não seja o quê? Culpável. Na mínima, só tem um fato típico, na máxima eu tenho fato típico, ilícito e culpável, e a hiperassessoriedade é fato típico, ilícito, culpável, mais punível, tá? O que você precisa saber? A teoria adotada no Brasil é média ou limitada, e o autor só precisa praticar um fato típico e ilícito. Mesmo que ele não tenha potencial consciência da ilicitude, ou seja, da culpabilidade, não me importa, é ignorável. A teoria adotada é essa. Não vamos adentrar, aprofundar na teoria, tá? Porque eu quero que vocês passem na prova. Eu quero a sua aprovação. Então, você precisa saber isso. É o básico. Aqui está bem explicado para você ler depois com atenção. Com referência à lei penal no tempo, não sei porque isso aqui, julgue o item. Para a punição de um partícipe que colabore com a conduta delituosa, é preciso que o fato principal seja típico, ilícito, culpável e punível. Essa aqui é a hiperassessoriedade, tá? Essa teoria que tem todos. A mínima só fala que o fato tem que ser típico para o partícipe responder. Nessa que nós acabamos de ver, que é a assessoriedade média ou limitada, tem que o autor praticar um fato típico e ilícito, tá? Na máxima, na teoria máxima, o autor tem que praticar um fato típico, ilícito e culpável, tá? E essa aqui é a hiperassessoriedade, tá? Que seriam esses 4 elementos. Tá aqui, ó, bonitinha,
explicadinho para você, tá? Como que é aqui as teorias típica, ilícita e culpável, acessoriedade máxima. Aí, acessoriedade, típica, ilícita, culpável e punível. Não vou me adentrar. Quando cai, o que eles fazem? Já estou te contando, já estou te dando a dica. Como cai? Eles trocam, só trocam o conceito. Fala que uma é máxima, que outra é média, outra é limitada e pronto. Você sabendo isso aí, tá? Faz um quadrozinho aí, coloca no post-it. Questão de número 15, meus amores. Vamos lá. Vamos correr para dar tempo de fazer o máximo de questões. Partícipe é o agente que concorre para cometer o ato criminoso sem, contudo, praticar o núcleo do tipo penal, ou seja, a sua participação é de menor importância e, por sua razão, sua pena pode ser diminuída. Gente, está certinho. Só que aqui você consegue perceber que essa questão ela está perguntando a teoria objetiva formal, a regra que é adotada pelo Código Penal, tá? A teoria unitária, monista. Então, vai ser partícipe, ele vai responder pelo mesmo crime, sem praticar o verbo, mas a pena dele pode ser diminuída, porque cada um vai participar, concorrer do crime na medida da sua culpabilidade, tá? Tá aqui o artigo 29, nós já vimos, mas faça a leitura de revisão, tá? Quem, de qualquer modo, concorre para a prática do crime, na medida da sua culpabilidade. Questão 16, aqui, ó. 16. Para a configuração do concurso de pessoas, é necessário que 3 ou mais agentes se auxiliem mutuamente na prática do ilícito penal. E aí, gente, certo ou errado? Tá errado, né, prof? E por quê? 2 já é o suficiente, né? É ótimo, é a partir de 2. Eu acho que, gente, essa questão aqui, eu penso, qualquer um consegue responder. Se eu já tenho mais de 2 pessoas, é plural. Olha só que questão de prova, tá? Questão de prova. Às vezes, essa matéria é uma matéria fácil. Raciocinar direito é fácil, desde que você entenda, tá? E que você, assim, pergunte, porque tudo que eu te explicar, dá para você entender. Não é uma coisa, nossa, isso aqui é muito difícil. É só você ir praticando. Às vezes você fica nervoso e pode te atrapalhar por isso, mas é fácil, tá? Sim, Diego, aquele quadrozinho que eu digo, tá? Autor pratica o verbo, tá? O coautor também. E o partícipe, ele não participa do núcleo, do verbo. Ele só pratica uma conduta acessória. Só que eu estou falando isso, essa maneira prática, só que isso dentro da teoria objetiva formal. Porque na teoria objetiva subjetiva, o partícipe, ele não vai responder se ele for o quê? Inimputável, tá? Então, a gente tem que saber, dentro de cada teoria, os conceitos de cada um. O jeito prático, fácil de você encontrar ali, é você ver quem está praticando o verbo, ou seja, quem está matando, e quem não está matando, ou seja, quem está emprestando a arma. Esse vai ser o partícipe. Em que medida o coautor ou autor? Coautor e autor, os dois praticam juntos, tá? O mesmo verbo, o mesmo núcleo do tipo. Os dois matam, os dois estupram, os dois lesionam, os dois ofendem. Eles vão praticar, tá vendo? Eu coloquei tudo no verbo. Tranquilo? Inexistem no ordenamento por nada, imagina, amor. Inexiste no ordenamento jurídico a possibilidade de as condições e circunstâncias de caráter pessoal de um agente se comunicar com as de outro agente que seja coautor de um crime. Tá certo ou errado, meus amores? Essa eu buguei aqui, professora. Olha só, inexiste a possibilidade das condições e circunstâncias de caráter pessoal de um agente. Gente, o que é caráter pessoal? É um motivo íntimo meu. Eu quero matar, não sei quem perguntou aqui, eu quero matar a Michelle, tá? Porque
porque ela me provocou, ela ficou mexendo comigo, eu não gosto muito, eu quero matar ela por isso, o motivo é meu, é pessoal. Inexiste a possibilidade dessas circunstâncias se comunicarem com as de outro agente que seja coautor de um crime, tá? Se fosse perguntado, inexiste na regra? Sim. Só que, olha só, artigo 30, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Se tivesse aqui perguntando regra, tá certo, só que nós temos exceção, salvo quando elementares do crime. Então, esse caráter pessoal, por exemplo, né, um privilégio, vai ser essencial ao crime, vai se comunicar. Deixa eu ver. Tá bom, Michele, eu não vou te matar mais, não. Vou colocar outra aí, tá? Bora estudar, então. Me chama aí no WhatsApp para a gente pegar firme aí para a Delta, tá? Tem muito simulado aí para a gente fazer para a Delta aí, para praticar questões. Questão de número 18. Cadê? José, com 20 anos de idade... Passar aqui. José, com 20 anos de idade, seu primo, Pedro, de 15 anos de idade. José, com 20 e Pedro, 15 anos de idade. Saíram para conversar em um bar. José estava ingerindo bebida alcoólica, ficou muito bêbado rapidamente em razão do efeito do álcool, né, provocado... Não. Em razão do efeito colateral provocado por medicamento de que fazia uso. Ele estava tomando um Rivotril e acabou tomando uns golos no bar, tá? José, que bebeu, acabou ficando doido. Pedro, percebendo o estado de embriaguez do primo, fez que este praticasse um ato que sabia que era ser tipificado como delituoso, ou seja, que era crime. Pedro percebeu o estado de embriaguez do primo e fez que este praticasse um ato, tá? A respeito da situação hipotética, considerando o concurso de pessoas e a imputabilidade penal, julgue. José e Pedro cometeram crime em concurso de pessoas e haja vista que Pedro foi o mentor. A ele deverá ser imputada punição mais grave que a de José. Certo ou errado, meus amores? E por quê? Eu posso estar enganado, mas acredito que não houve o concurso ali pela questão do medicamento. Enfim, foi como o Pedro mediou a situação no caso. Não sei se a imputabilidade dele, a inimputabilidade dele vai influenciar. Não, acredito que não, hein? E eu acredito que foi por causa do liame subjetivo. O que estava embriagado, ele não sabia o que poderia estar sendo feito por ele mesmo. Quem que está falando? Daniele. Daniele. Essa moça bonita aí da foto? Bonita não sei se é, mas sou eu. Gente, bora lá. Pedro é inimputável, tá? Ele não responde pelo Código Penal, você já está careca de saber que ele responde pelo ECA, ok? E em relação aos menores de 18, nós sabemos que o Código Penal adotou o critério biológico, tá? E é importante ainda lembrar que a autoria imediata, tá? É uma construção doutrinária. E eu tenho nessa autoria imediata o autor intelectual, tá bom? Nesse caso, nós não temos uma pessoa aí que tenha possibilidade de praticar o crime, tá? Que faça autoria intelectual. O autor mediato, ele ordena, mediato, ele manda, tá? Então, olha só, essa pessoa aí, Pedro, que tem 15 anos, ele atuou sem discernimento, tá? Quer dizer, ele atuou sem punibilidade, que ele é menor de idade. José, que não tinha capacidade, né, de discernimento, ele era considerado o quê? Um inimputável ali, ele não tem dolo, ele não tem culpa, ele não tem consciência, ele não tem vontade,
tá? Ele é um mero instrumento do crime. Vamos supor que Pedro mandou o seu primo, José, que estava muito bêbado por causa do remédio, matar outra pessoa que ele não gostasse, tá? Então, olha só. Eles fizeram algum ajuste? Não, porque nem sequer José tinha consciência do que estava fazendo. Nesse caso, eu não tenho concurso de crimes, tá? Eu não vou ter, porque não há liame subjetivo, não há vontade por parte de José. Conseguiram compreender? Agora eu quero saber, se José mata o desafeto que Pedro mandou, tá? Quem vai responder pelo crime de homicídio? Ninguém, exatamente. Pegadinha do malandro. Ainda bem que vocês estão espertos, né? A Dani está esperta aí. Eu queria que você falasse, não, quem mandou que vai responder pelo crime, mas ele é o quê? Inimputável. Ele vai responder por infração análoga ao crime de homicídio, ok? Porque o autor mediato, o partícipe, o instrumento, ele não é punível, tá? Apenas quem manda que vai praticar, que vai responder o crime de homicídio. Questão 19 agora. Tá? Pedro, funcionário público, solicitou. Solicitar, qual que é o crime, gente? Passiva. Corrupção passiva, artigo 333, né? Não, 333 é ativa. A 327. Pedro, policial não, funcionário público, solicitou a Maria quantia de 10 mil para não lavrar um auto de infração decorrente de um ilícito, né, praticado durante uma fiscalização fazendária. Vamos supor, Maria não pagou o leão, tá? Não pagou o imposto de renda. E ele solicitou 10 mil reais. Aí Maria, aqui, ó, ao perceber que teria que pagar uma multa de mais de 20 mil reais, é muito dinheiro. Maria prontamente concordou com a proposta e realizou o pagamento. Pagou 10 mil para o funcionário público. Nessa situação, Maria responderá como partícipe do delito de corrupção passiva, uma vez que, quanto ao concurso de agentes, o Código Penal adotou exclusivamente a teoria unitária do crime. E aí, me responda por que está errado. Já estou respondendo que está errado, mas por que está errado? Aí a questão da teoria pluralista, né, prof, salvo engano, nesse crime, né? Exatamente. Tanto exclusivamente está errado, porque se você lê exclusivamente, absolutamente, unicamente, está errado, tá? Está errado porque a teoria unitária, monista ou igualitária é adotada assim. Só que nós temos a teoria pluralista, que foi a exceção que eu trouxe, que foi o aborto e também corrupção passiva e ativa. Cada autor vai responder por um crime autônomo. Porque cada artigo ali tem um crime autônomo. Cada artigo é um crime de uma pessoa. Cada autor responde por um crime. Então, bora lá, gente. Maria vai responder como partícipe de corrupção passiva? Negativo. Ela vai responder por qual crime? Aí que ficou a dúvida. Fala qual que é a dúvida. Eu não consegui identificar qual crime, se é ativa, mas ela não ofereceu no caso. Aí talvez entre naquele termo que você deixou aí aberto na tabela. Parabéns! Olha só, eu queria que você me respondesse que Maria praticou corrupção ativa.
ela entregou o dinheiro, ela deu. Dar dinheiro, não. Ela não vai participar, porque aqui, ó, eu não vou ter a participação, tá? Eu vou ter o quê? Se ela oferecesse ou prometesse, ela ia responder pela corrupção ativa do 333 do Código Penal, perfeito? Ela não ofereceu, ela não prometeu, ela simplesmente pagou a solicitação do Pedro, funcionário público. Mas era pegadinha para você escorregar, você tá malandro, não caiu, beleza, show, tá? Ah, não saiu, né? Eu estava lá na tabela, no outro. Eu fui lá na tabela da corrupção ativa e estava aqui escrevendo nela, só que eu esqueci de trocar na tela. Tudo bem. Fica aí para vocês tem que sair. Eu estava escrevendo, eu fui lá naquele outro material que tem uma tabelinha lá, corrupção ativa e corrupção passiva. Aqui, Maria concordou e realizou o pagamento, ou seja, ela deu dinheiro. Ela não prometeu, ela não ofereceu dinheiro, nada, vantagem devida. Quem solicitou é Pedro. E esse crime é um crime formal, ele se consuma só com o ato dele solicitar o dinheiro, tá? Então, olha só, não é só teoria unitária, temos a teoria pluralista. Quando você vê questão de corrupção passiva, pode ser que vai ser o autor, funcionário público, vai responder por corrupção passiva e o particular vai responder por corrupção ativa, se ele prometer ou oferecer. Agora, se ele só pagar, é pegadinha do malandro, é casca de banana, não escorrega. Porque dar, pagar, não é crime. Não tem isso lá no tipo legal, tá? Todo mundo tranquilo? Conseguiu entender? Pau na máquina, então. No chat ali o pessoal colocou que foi mero exaurimento, é isso então, prof? A questão da... Sim, é mero exaurimento. Na verdade, exaurimento por parte do funcionário público, porque ela pode muito bem ir lá na delegacia e falar que ela pagou, tá? E que fulano solicitou esse dinheiro, que ela fez essa retirada no caixa, levou para ele, ou transferiu esse dinheiro e fazer tudo, tá? Exaurimento é quando o crime é formal. Então, o crime de solicitar, ele é formal. Quando tem o pagamento, é mero exaurimento, tá? Tá correto. Exaurimento para o funcionário público. É isso que eu estou explicando. Eu espero que tenha ficado bem entendido. Vamos lá. Próxima questão. Está dizendo que os representantes legais da pessoa jurídica foram absolvidos sumariamente. Nessa situação, é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante, né, simultânea, das pessoas físicas que agiam em seu nome. Gente, o que acontece? Nós temos 3 esferas de punibilidade no Brasil. Nós temos esfera civil, indenizatória, a esfera administrativa e a esfera penal. Preste atenção. Pessoa jurídica, para responder criminalmente, penalmente, somente em caso de crimes ambientais, ok? Nós só temos essa exceção. Então, pessoa jurídica só responde penalmente por crimes ambientais. E, desde 2014, nós temos uma jurisprudência forte dizendo que não há necessária da dupla imputação nos crimes ambientais, ou seja, eu não preciso imputar tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica. Eu posso simplesmente colocar lá como autor do crime, né, para fazer a denúncia, só a pessoa jurídica. É isso aí que está dizendo que está certinho. Professora, tu é doida? De onde você tirou isso? Está aqui, ó. STF 2014, a primeira turma diz: é possível a responsabilização penal da pessoa jurídica por delitos ambientais, independentemente da responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu nome. Então, mesmo que a pessoa física que representa aquela empresa, se ela não for punida ou se ela não estiver ali na denúncia, não importa, não tem problema, tá? Tranquila?
Agora, teoria objetiva subjetiva, ou seja, é a teoria do domínio do fato, tá? A teoria do domínio do fato, gente, lá na década de 1930, Hans Welser, ele que iniciou, ele idealizou a teoria do domínio do fato, ok? Só que quem terminou, quem, né, fez o livro e participou de maior relevância foi Klaus Roxin, tá? Pode vir na sua prova o nome, né, dos idealizadores da teoria do domínio do fato, a teoria final do fato, ou também chamada de teoria objetiva subjetiva. Professora, eu tenho que memorizar os dois nomes? Sim, tem. Mas se você passar no concurso, gente, é só memorizar, porque aprender e entender é a parte fácil. A parte difícil mesmo é memorizar aquele tanto de coisa. É só você não ser afobado, não ser afoito e fazer todo dia um pouco com organização e revezamento, para que não fique maçante, para que você tenha certeza que você está fazendo no seu tempo, mas que você está revisando tudo a cada tempo. Agora, falar grandes dificuldades de raciocínio não tem, tá? A objetiva subjetiva é o domínio do fato. Vamos ver a questão. Diferencia a autoria de participação em função da prática dos atos executórios do delito. Não é em razão da prática dos atos executórios. Isso aqui é na teoria objetivo formal. Na teoria objetivo formal estaria correto. Diferencia autoria e participação em função da prática dos atos executórios do delito. Por quê? Autor é quem pratica o ato, núcleo, executório, verbo, e partícipe não participa, ele só participa de conduta acessória. Agora, na objetiva subjetiva, que é a teoria do domínio do fato, é aquele autor que tem a teoria, o domínio final do fato. Tudo que vai acontecer é ele que vai mandar e desmandar. Ele é o mandante, ele é autor intelectual. Então, a ação, a vontade, a função, ele que vai saber de tudo que vai acontecer naquela empreitada criminosa, tá? Então, aqui, eles gostam de fazer isso, presta atenção. Eles pegam a conduta objetiva formal, que você sabe que é fácil. O que é autor? Pratica o núcleo do verbo. O que é partícipe? Não executa o verbo, só vai prestar de forma acessória. Aí eles trocam o conceito da teoria objetiva formal pela subjetiva ou objetiva, que é a do domínio do fato. Eles ficam trocando, só isso. Às vezes vem o conceito certinho, às vezes eles trocam. Você só precisa saber o conceito. Você não precisa de nada mais, além do que eu já trouxe para você fechar a sua prova, quando cair uma questão de concurso de pessoas, que é certeza na sua prova, tá? Pode haver participação dolosa em crime culposo? Gente, não pode haver participação dolosa em crime culposo. Isso foi questão da prova desse ano, 2021, Rio Grande do Norte, e também a prova da polícia, delegado Polícia Pará, tá? Então, a pessoa não tem participação dolosa em crime culposo. É só vocês pegarem as questões desse ano para você ver, tá? Também, eu não posso deixar de falar. Aqui vai começar. Espera aí, só um minutinho que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa muito importante que eu pulei para poder ir para as questões. Olha só. Aqui. Pontos importantes. Você vai ler e reler isso aqui com carinho. Se tiver dúvida, você me pergunta, tá? Eu já disse para vocês que crimes culposos admitem a coautoria, mas não admite participação. Se vier essa questão na sua prova, você vai acertar se você fizer essa revisão aqui agora comigo, tá? Admite-se participação de participação, induzimento de induzimento, ou seja, esse exemplo aqui, tá? Eu trago para vocês. Não há participação culposa em crime doloso, nem participação dolosa em crime culposo. Isso aqui é o Nutt, Guilherme Nutt, tá? É maravilhoso doutrinador penalista que fala isso. O STJ também diz que não admite participação culposa em crime culposo, mas admite o quê? A coautoria. Gente, eu peguei da jurisprudência e da doutrina aquilo que é mais importante, aquilo que mais se repete em prova e aquilo que derruba candidato. Está aqui.
Faça essa leitura, essa memorização, escreva no seu caderno essas informações de forma resumida, tá? Não pode doloso culposo, nem culposo doloso, tá? Ele escreveu aí até resumidamente. Vamos voltar para as questões que nós temos poucos minutos. 23. Caracteriza-se a autoria colateral na hipótese de dois agentes imputáveis, cada um deles desconhecendo a conduta do outro, praticarem atos convergentes para a produção de um delito a que ambos visem, mesma finalidade, mas o resultado ocorrer em virtude do comportamento de apenas um deles. Ok, certinho, a autoria colateral é isso. Dois agentes plenamente imputáveis, tendo o quê? Consciência, dolo, eles querem matar, só que eles não têm o quê? Liame subjetivo, não é concurso de agentes. Então, aqui é a autoria colateral ou mediato ou incerto, tá? Eles praticarem atos convergentes, ou seja, os dois vão atirar para a produção de um delito que os ambos visem. Os mesmos visam, a visão deles, né? A finalidade. Esse visem aqui é a fim de, tá? Então, tá certinho. A autoria ao instituto jurídico ocorre quando dois agentes possuem igual intenção de obter um determinado resultado, sem que, contudo, um conheça a vontade do outro. Nesse caso, o objetivo pode ser alcançado por apenas a ação de um ou de ambos agentes, tá? De ambos agentes. Se Tício e Caio estão atirando e quem matou foi Tício, Tício responde por homicídio consumado e Caio, que atirou, mas não acertou, por homicídio tentado. Agora, os dois atiraram, a perícia não sabe quem foi o autor da bala. E aí? O que acontece? Tentativa de homicídio, tá? Indúbio pro réu. Tranquilo, já entendi, professor. Então, vai fazer questões para solidificar isso, tá? Para fazer igual cimento, para massificar. É isso que vocês precisam agora. É questões, porque você já sabe, você já entendeu, já foi importante essa revisão, você viu tudo que era importante para você fazer uma boa prova, tá? A minha ideia é dar para vocês, ainda essa semana, no máximo até semana que vem, uma aula fora dos horários, para a gente poder ver uma aula extra, ver um horário para poder dar teoria do crime, né, as excludentes de todas que caem para vocês, e também ver erro de tipo e erro de proibição, tá? Eu vou explicar primeiro a teoria e dou os exercícios dessa forma, para que vocês não me errem questão de erro de tipo e de erro de proibição, que é fácil, tá? É mega fácil. A única matéria que é mais ou menos um pouco complicada é concurso de crimes, porque tem muita jurisprudência para poder lembrar na hora da prova. Mas não é porque o raciocínio é difícil, mas é porque tem muita jurisprudência mesmo, tá? No concurso de pessoas, o auxílio prestado ao agente, quando não iniciada a execução do crime, é passível de punição? Gente, eu disse para vocês, só é a punição se começar a execução. Eu lembro que eu coloquei ali no material essa frasezinha, tá? Só é punível se começar a execução. Ou seja, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrária, grife isso, pode vir de acordo com a literalidade do artigo 31 do Código Penal, vai dizer, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado, tá? Então, eu preciso adentrar na esfera da execução no intercrimes. É isso que quer dizer o artigo 31, tá? O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, tem que iniciar a execução. Agora, eu quero que você lembre disso. Salvo disposição expressa em contrário. Cuidado, que isso aqui é o pulo do gato que eu estou trazendo para você. Se cair na sua prova, isso aqui, ó, salvo disposição expressa em contrário, tá? Tornando a alternativa certa ou errada, a depender do caso. Caso o indivíduo obtenha de um amigo por empréstimo uma arma de fogo, esse auxílio aqui é o quê? Moral, material
Material. Material, emprestou, né, um instrumento do crime. Dando ciência de que sua intenção de utilizar é para matar outrem. Olha só, você está emprestando a arma para o amigo, mas você sabe que o intuito dele, o dolo dele, a vontade dele é matar outra pessoa, tá? O amigo que emprestar a arma será considerado partícipe do homicídio se o referido indivíduo cometer o crime pretendido, ainda que este não utilize tal arma para fazê-lo e que o amigo não o estimule a praticá-lo. Por que que está certo? Por que que está errado? Me respondam aí. É porque o auxílio que ele prestou não fez parte do crime, acredito eu. Não sei se posso estar enganado, mas acredito que é isso. E eu já acredito que é mais por conta do final da Perfeito. frase Como é ali. que eu estou... Tá, mas é isso. Se ele não utilizar, você não prestou auxílio. Só se ele utilizar a sua arma, que evidentemente, efetivamente, você prestou auxílio. Se você empresta e a pessoa não usa, você não vai participar de nada, tá? Agora, qual que é o nome dessa participação que não tem efetividade, que eu trouxe para vocês hoje na aula? Quem lembra? Apagou da memória já, professor. Participação inócua, sei lá. Alguém lembra? Inócua? Participação inócua? Inócua. Gente, o que é inócuo? É aquilo que não tem o quê? Não tem fundo, tá? Não tem fundo. Aquilo que não tem efetividade. Então, é uma coisa inócua. Por exemplo, eu ficar soprando aqui nesse calor que está fazendo, não vai adiantar, não vai esfriar, tá? É inócuo, é uma coisa inútil. Inócuo é o mesmo que inútil. Você pensa que se você emprestar uma arma para um instrumento do crime e esse instrumento do crime não for utilizado, há participação? É claro que não há participação, ok? Estamos entendidos? Gente, por que eu falo? Eu te trouxe muito conceito hoje. O que eu peço de você? Que você faça a revisão. Como o colega aqui, ele sabe, tá lá na memória. É a mesma coisa de você decorar uma música. Em menos de 1 minuto você decora uma música. O HD seu é impressionante, é incrível. Só que você precisa fazer a revisão para não se perder. Pegue os pontos resumidos e mais importantes que eu trouxe aqui e coloque no seu caderno para uma última revisão, tá? No mais, são questões mesmo que nós vamos trabalhar. O que eu quero que você faça? Eu quero que você faça essas questões, você tente analisar aonde está o erro e aonde está o acerto, e se você persistiu a dúvida, você não conseguiu identificar, olha, eu não consigo aqui, ó, Karina, a questão 27, a autoria imediata não é admitida nos crimes de mão própria e nos tipos de imprudência. Por que está certo? Porque crimes de mão própria é aqueles crimes que eu falei, por exemplo, o falso testemunho, o infanticídio, somente a própria pessoa que pode praticar, tá? E a autoria imediata, nós já vimos que a autoria imediata é o autor intelectual, a autoria de escritório, tá? Dentro da autoria, o quê? Da ação e da vontade. Na imediata, M, eu falei para você lembrar comigo, M, você lembra de mandante, tá? E diz aqui, a autoria imediata no crime de mão própria não faz o menor sentido. Gente, se eu sou a mulher, eu estou em estado puerperal e eu mato meu próprio filho, por exemplo, não é porque ninguém me mandou fazer isso, tá? Primeiro, que não tem essa tipificação legal de alguém instigar alguém a praticar infanticídio. Segundo, que não é permitida a autoria imediata, tá? Não há essa disposição. Não há isso no Código Penal, tá? Não tem essa tipificação. Olha só, autoria imediata. O autor domina a vontade alheia. Ele serve de outra pessoa que atua como instrumento do crime. Por exemplo, o médico que quer matar um inimigo que está hospitalizado. Aí, o que o médico faz? Ele usa a enfermeira para administrar uma injeção letal no paciente. Em vez de aplicar o remédio, aplicou um veneno, tá? Agora, não é admitida nos crimes de mão própria
porque só pode ser cometido pelo sujeito em pessoa, ou seja, pelo autor direto da ação, e nem nos crimes por falta de imprudência, que é por culpa, tá? Não pode a imediata também nos crimes culposos. O que eu quero que você faça? Esse tipo de trabalho, porque quando você faz a questão, já tem o gabarito, mas você consegue, sem colar, analisar aonde está o erro, aonde está o acerto, é porque você já aprendeu. O restante é só revisar, é só prática. Eu quero que vocês revisem para não errar a questão de prova quanto a conceito, porque vai cobrar ou o nome da teoria, ou qual que é admitido, qual que não é. Faça o seu esquemazinho, faça o seu resumozinho. Eu espero de coração que tenha sido valioso, que tenha sido importante a aula de hoje, que vocês tenham conseguido pegar um pouco, né, de concurso de crimes. Só que eu espero que vocês também façam a revisão. Vou pedir para vocês também, tá? Eu quero agradecer de coração a participação de todos vocês. É com muito entusiasmo que eu estou aqui tentando fazer o possível, tá? Para poder dar melhores dicas para vocês até a sua prova. Eu quero de verdade que vocês me chamem, tá? Vocês podem me chamar no WhatsApp, vocês podem me mandar suas dúvidas, a gente pode conversar para estar fazendo sobre algum ponto que você tem alguma dificuldade. Não se preocupe, eu quero de coração que esteja ajudando você a chegar na sua aprovação, tá? Então, com enorme prazer, eu desejo boa noite a vocês, me despeço, muito obrigada por tudo, boa noite, bons estudos. Qualquer dúvida é só me chamar. Eu peço para que vocês façam a inscrição no Mega Revisão, porque eu estou preparando assuntos quentes de jurisprudência, de todos os assuntos, e eu quero que vocês façam o seu treino do simulado, tá? Como se fosse o dia da sua prova. Eu que agradeço a presença de vocês, por confiarem, por estarem aqui no Revisando, tá? A gente está fazendo um projeto incrível ajudando vocês. Eu espero que essa ajuda seja realmente válida, tá? Que vocês estejam aprendendo um pouquinho aí a cada dia mais. Então, um beijo no coração de vocês, boa noite e bons estudos para todos, tá? É com você, professor. Valeu, obrigado, professora. Bem, pessoal, estamos encerrando mais um evento nosso. Em seguida, eu já subo e mando o link para vocês poderem rever, assistir essa aula novamente, tá? Lembrando que o pessoal que entrou novo aí, esse link você vai acessar pelo YouTube através daquele e-mail que você me passou, certo? Então ele fica de forma privada para quem se inscreveu. E eu coloquei também lá no grupo, lá no nosso WhatsApp, um linkzinho para uma bateria de questões de informática. É jogo rápido, são 5 questões para você resolver, aí você tem um tempo, tem uma pontuação. Até agora que eu tinha visto, antes de entrar aqui no ar, eu vi que tinha 8 pessoas participando. Então, entra lá, mostra o teu conhecimento, né? Vamos fazer um nosso rankzinho aí, né? Para ver como é que o pessoal está em informática. E aí já fica a dica para os outros colegas também, professor, né? Depois a gente fala aí de como é que funciona a ferramenta, você faz uma bateria de questões e o pessoal participa de forma online. É bem legal mesmo, ok? Abraço a todos, até a próxima aula é sabadão tem com o professor Alain. E não esquece que sexta-feira tem madrugada insana, né? Madrugada insana é só para os fortes, ok? Só para quem aguenta ficar depois da meia-noite aí, tranquilo? Abraço, pessoal, até a próxima, até mais.